Congresso Brasileiro de Nutrologia, edição 2024, a 28ª edição deste congresso, nós estamos aqui fazendo o nosso podcast, recebendo ilustres convidados. E agora é a hora de conversar com ela, doutora Marcela Garcês Duarte. Essa curitibana que vive para cá e para lá. Ela é médica nutróloga, mestre em ciências da saúde, pesquisadora em nutracêuticos e probióticos. Tem um vasto conhecimento como diretora da Abram também e ainda coordenando e participando de cursos da Abram, que é o Curso Nacional de Nutrologia, uma pós-graduação muito importante. Doutora Marcela também está às voltas com o seu curso de capacitação, que vai acontecer logo mais em outubro, prescrição de fitoterápicos em nutrologia. E aqui no Congresso da Abram, doutora Marcela não para. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Gislane. Um prazer enorme. Primeiro dia de Congresso Brasileiro de Nutrologia, sempre um sucesso. Eu muito feliz com vários convidados, eu tenho algumas aulas no Congresso, mas o mais importante é esse contato, essa troca com colegas médicos do Brasil e de fora do Brasil, onde nós temos a oportunidade de ter contato com aquilo que está sendo pesquisado e trazido à ciência da nutrologia, das ciências nutrológicas, desde o tratamento, desde hospitalar, em todas, eu digo, a nutrologia é uma especialidade que transversaliza todas as outras especialidades. Então, aqui no Congresso, nós temos simpósios de todas as áreas da medicina, desde a pediatria até a geriatria, passando por saúde da mulher, saúde masculina, temos toda a questão de doenças metabólicas, de transtornos alimentares e também a questão do suporte nutrológico intra-hospitalar. Então, é um congresso absolutamente rico, com milhares de médicos, um sucesso sempre. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa história e todos que estão aqui também fazem parte dessa história, e esta história é uma história que certamente ainda terá muitos anos de vida, e nós vamos passar e a nutrologia ainda vai ficar. Bom, e a gente observou que os fitoterápicos ganharam muito espaço neste congresso, doutora. Exatamente. Já a fitoterapia em nutrologia, eu digo, eu tenho a felicidade de ter trazido a fitoterapia, até porque tenho formação em fitoterapia, e eu trouxe isso há mais de 2 décadas para a nutrologia. Nós abrimos esta área na nutrologia justamente para trazer bases científicas e éticas, inclusive, para o médico nutrólogo prescrever fitoterápicos, principalmente para o tratamento complementar das doenças nutrológicas crônicas, que são elas: obesidade, dislipidemias, as disglicemias, até mesmo as doenças inflamatórias relacionadas a desequilíbrios nutrológicos. Então, os fitoterápicos nós utilizamos, e como também existe a outra área da nutrologia, que eu também tenho a felicidade de ter participado desde a sua criação, que é a nutrologia dermatológica, nós também podemos utilizar de extratos fitoterápicos para a prescrição como nutracêutico, como nutricosmético, para ajudar na prevenção do envelhecimento precoce ou acelerado da pele. Essa área, doutora, é a que trata a mulher, o homem, todo mundo de dentro para fora? Trata de dentro para fora. Eu acabei de dar uma aula, dei a primeira aula de um dos simpósios, de uma das salas do Congresso, falei da importância do eixo cérebro, do eixo intestino, pele e cérebro, é a aula da manhã. Mas falei do eixo intestino-pele, da importância da microbiota do organismo para a saúde da pele. E comecei minha aula falando que não há como ter uma pele saudável, cabelos e unhas bonitas, num organismo que não tem saúde. Não há como. Então, a nutrologia e a dermatologia, junto com nutracêuticos e, eventualmente, extratos fitoterápicos, podem trazer mais saúde ao organismo e ajudar a ter não só uma pele bonita, mas uma longevidade, um envelhecimento mais saudável, a prevenção e a promoção da saúde. Eu digo, a nutrologia é realmente a especialidade médica que dá substrato para que os nossos pacientes, independente da idade que tenham e independente da patologia que eventualmente esteja sendo tratada,
de certamente ter uma promoção da saúde e uma prevenção de agravamento ou de desencadeamento de doenças. Doutora Marcela, hoje nós estamos mais longevos, nós estamos, inclusive, muitos recorrendo a procedimentos invasivos e acabamos até mesmo nos deformando, com relação a querer parecer jovem. E não é esse o caminho. Não é esse o caminho, decididamente. Hoje, os procedimentos mais assertivos, os procedimentos estéticos, ou até mesmo cirúrgicos, dermatológicos, ou até mesmo cirúrgicos, quanto menos invasivos e mais naturais, mais agradáveis esteticamente falando. Nós vemos, infelizmente, aí pessoas com aquilo que a gente chama de dismorfismo, que é uma descaracterização das feições e das formas próprias. Então, o bonito, o belo, é manter aquela beleza que a pessoa tinha, quer dizer, valorizar aqueles traços de beleza que a pessoa tem, que todo mundo tem. E isso se consegue num organismo com saúde. Num organismo que não tem saúde, os procedimentos vão sendo feitos de forma atabalhoada até, e de forma não esteticamente bonita. Então, você vê as pessoas, infelizmente, se descaracterizando e tendo complicações, que é o grande problema. Tendo complicações para a saúde, doenças inflamatórias, desencadeando atopias, alergias e tudo por conta, cicatrizações inadequadas, tudo por conta de um procedimento que não teve o suporte nutrológico adequado. Então, a nutrologia, eu digo, esta é uma área super importante da nutrologia, que é a nutrologia dermatológica, que dá esse suporte para eventual não envelhecimento precoce ou acelerado da pele e melhores resultados de procedimentos dermatológicos e doenças dermatológicas, tratamento para doenças dermatológicas e cirúrgicos. Mas a questão dos fitoterápicos que você começou falando, nós temos também na nutrologia a possibilidade de aprender, inclusive no curso nacional de nutrologia, aprender a prescrever adequadamente fitoterápicos para o tratamento de doenças nutrológicas crônicas, para as indicações em nutrologia. Logicamente que nós não temos nem a pretensão de formarmos fitoterapeutas, até porque a fitoterapia em nutrologia é uma estratégia complementar, não é uma estratégia alternativa. Nós usamos os fitoterápicos para tratar as queixas e comorbidades que existem normalmente aliadas às doenças nutrológicas crônicas, como é o caso da obesidade, que é uma doença crônica que não tem cura, mas tem tratamento, e uma estratégia terapêutica é a prescrição de fitoterápicos. E nós, além do curso no curso nacional de nutrologia, que nós abordamos, inclusive em várias das pós-graduações da ABRAM, nós falamos de fitoterápico no curso de nutrologia da mulher, de nutrologia esportiva, falamos também no curso no curso internacional de obesidade e síndrome metabólica, o CIOB, que é uma pós-graduação. Enfim, estamos presentes falando de fitoterápicos em todas essas abordagens. Mas temos, para aqueles colegas médicos, nutrólogos ou não, que têm interesse de prescrever fitoterápicos e também nutracêuticos, porque nós damos também uma pincelada em nutracêuticos, um pouco de probióticos, porque precisamos de um equilíbrio para ter resposta dos fitoterápicos. Inclusive, falamos um pouquinho no curso de prescrição de fitoterápicos, de capacitação, que teremos agora em outubro, um pouquinho do uso da cannabis medicinal como estratégia terapêutica para o tratamento complementar das doenças nutrológicas, que é algo relativamente novo, porque aqui no Brasil nós temos a possibilidade de prescrever absolutamente dentro da lei, e tem nas farmácias produtos absolutamente padronizados e seguros para a prescrição, e o tratamento também de doenças nutrológicas crônicas, o uso da cannabis sativa para uso medicinal, e nós pincelamos também esta prescrição dentro do curso de capacitação de fitoterápicos. Então, é algo muito atual. Uma das suas palestras, doutora Marcela, abordou os pré-bióticos, probióticos e pós-bióticos. Eu queria saber um pouquinho sobre isso. O que são, não é, Gislaine?
Assim, os pré-bióticos são ingredientes alimentares que antes achávamos, até pouco tempo atrás, que eram apenas fibras alimentares, mas não. São as fibras solúveis, algumas insolúveis, alguns polifenóis, alguns ácidos graxos e alguns oligosacarídeos que lá na luz do intestino são substratos, são alimento para as bactérias e os micro-organismos, que não são só bactérias, que compõem a microbiota. Aquilo que se chamava de flora intestinal, que a gente hoje em dia sabe que não está só no intestino, está em todas as superfícies do corpo que estão em contato com o meio externo. Então, os pré-bióticos são alimentos para os micro-organismos que estão na nossa microbiota. Então, são absolutamente necessários e o ideal é que eles sejam obtidos da dieta, mas nós temos a possibilidade de praticamente todos eles prescrevermos de forma suplementar. E nós falamos isso na nossa aula e vamos continuar falando desse assunto ainda no sábado. Os probióticos são os micro-organismos, normalmente bactérias, viáveis, principalmente do gênero Lactobacillus, mas também temos bifidobactérios e também temos leveduras, como Saccharomyces boulardii, que também é um probiótico, que são organismos liofilizados, portanto, desidratados, que são consumidos de forma suplementar para ter alguma ação e mudar um pouquinho a microbiota lá na luz do intestino, e esse impacto reflete em todo o organismo. E hoje os probióticos, que são tema de vários trabalhos científicos que nós fazemos com nossos alunos e pós-graduandos, os probióticos, hoje em dia, esses micro-organismos viáveis, portanto vivos, quando a pessoa toma, hidrata, eles vivem e se integram à nossa microbiota, eles têm especificidades. Então, nós temos probióticos que têm a capacidade de melhorar doenças inflamatórias, outros probióticos ajudam em doenças metabólicas. Tem um super lançamento aqui no Congresso de um probiótico que está chegando no Brasil, que é a Akkermansia mucinífila, que nós podemos prescrevê-la na forma tanto de probiótico viável, como de fragmento de Akkermansia pasteurizada, que ajuda no tratamento de doenças metabólicas como obesidade e síndrome metabólica, melhorando a microbiota de quem é portador da obesidade, mudando um pouco essa microbiota, fazendo com que essa pessoa tenha respostas melhores do tratamento anti-obesidade. Então, os probióticos, hoje em dia, nós utilizamos para dar respaldo no tratamento de doenças metabólicas, doenças inflamatórias, doenças da pele, doenças cardiovasculares. Nós temos probióticos que ajudam a reduzir os níveis de colesterol circulante. Temos probióticos que ajudam na função renal, na função pulmonar, no metabolismo ósseo, no metabolismo do tecido adiposo e até mesmo doenças neurológicas. Nós sabemos da relação cérebro e intestino há muitos anos, e hoje em dia nós temos muito respaldo científico também para prescrever probióticos, que são os micro-organismos viáveis, para tratar doenças psiquiátricas, como depressão e ansiedade, de forma, obviamente, sempre complementar, mas muito assertiva. E aí temos outras substâncias que também podemos prescrever de forma complementar, que são os pós-bióticos. Pós-bióticos são todas aquelas substâncias ou moléculas que resultam do encontro de uma cepa, que faça parte da nossa microbiota, portanto um micro-organismo, com um pré-biótico lá na luz do intestino. Esta lise bacteriana, a fermentação deste pré-biótico, desta fibra, por exemplo, resulta em algumas substâncias, como ácidos graxos de cadeia curta, como esses lisados proteicos, os fragmentos de probióticos, plasminogênios, proteínas, vitaminas, enfim, vários nutrientes que nós temos a formação deles naturalmente no nosso organismo, mas nós podemos prescrever também de forma personalizada, lisados, os biomams, os pós-bióticos, e podemos, os lisados proteicos, podemos prescrever os ácidos graxos de cadeia curta para aquelas pessoas que fazem dieta cetogênica, jejum intermitente, para não ter sensação de falta de energia. Então, esse é um mundo hoje, Gislane, que é enorme, cada vez com mais respaldo científico, cada vez com mais possibilidades de prescrição e cada vez suportando mais
mas os tratamentos, sejam eles quais forem. Eu digo, já Hipócrates dizia, toda doença começa no intestino, e eu tenho certeza que se ele vivesse hoje, ele viveu há 2.500 anos atrás, era o pai da medicina, e ele se vivesse hoje, certamente diria que toda doença deveria, o tratamento de todas elas deveria começar pelo intestino. Então, independente da patologia, se nós tivermos atenção para o intestino do nosso paciente, certamente teremos resultados melhores das nossas estratégias terapêuticas, sejam elas quais forem. Tudo isso que a doutora Marcela acabou de me contar, e eu fiquei besticada, gente, porque olha só quanta coisa tem que a gente sequer imagina. Por isso que para os profissionais de saúde, para os médicos de todas as áreas, é tão importante ter conhecimento sobre prescrição de fitoterápicos, doutora. De probióticos, de fitoterápicos e de nutracêuticos. Esta é a minha área na nutrologia. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o curso de prescrição de fitoterápicos, porque eu acho que vai muito ao encontro de todas as informações de prebióticos, probióticos, pós-bióticos, enfim, tudo isso que o organismo vai ser falado no curso. Isso. Conta pra gente como é esse curso, doutora. O curso de prescrição de fitoterápicos é um curso de capacitação de fitoterápicos e nutracêuticos também, que ocorre todos os anos, normalmente no mês de outubro. É um curso da Abram, é um curso que vale pontos para a prova de título de especialista, e este ano vai ser um curso totalmente online, é um curso de 6 horas, é um curso prático de capacitação, que teremos 30 dias ainda de suporte para resolução de dúvidas, enfim, e discussão de casos clínicos. Mas este curso de fitoterápicos é um curso onde nós trazemos a questão prática da prescrição de fitoterápicos para o tratamento complementar de doenças nutrológicas crônicas, a prescrição de fitoterápicos para como estratégia complementar nos tratamentos dermatológicos e cirúrgicos. Trazemos também, pincelamos a prescrição de cannabis medicinal em nutrologia para o tratamento seja de doenças metabólicas, como é o caso da obesidade e síndrome metabólica, mas também de insônia, dores crônicas que podem, e dores musculares que podem ser queixas presentes no consultório de nutrologia. E também pincelamos um pouco a questão da importância de ter uma microbiota em ordem e como equilibrá-la para que a pessoa tenha melhores resultados dos tratamentos fitoterápicos. E pincelamos também a questão do envelhecimento cutâneo precoce ou acelerado, que também com alguns extratos fitoterápicos podemos tratar. Bom, então a gente vai encerrar a nossa conversa aqui, doutora Marcela, falando com o público que nos assiste e dissesse a eles por que é tão importante agregar conhecimento à sua carreira médica através dos cursos da Abram. Colega médico, é extremamente importante agregar qualquer tipo de conhecimento. Nós, médicos, continuamos estudando até o último dia das nossas vidas, porque se não continuarmos estudando, o mundo passa e o conhecimento passa e aumenta muito. Não tem como, temos que estudar. Mas a nutrologia é uma especialidade médica, uma área médica que nós, médicos, a esmagadora maioria, não tem contato durante a graduação de medicina. A maioria de nós, só vai conhecer a nutrologia depois que se formou médico. E é extremamente importante porque é uma especialidade, como eu já falei, transversaliza todas as outras. E se você, médico, tiver conhecimentos de nutrologia, certamente as suas abordagens terapêuticas, independente da área de atuação ou da especialidade que tenha, certamente serão mais assertivas, mais sustentadas, com melhores resultados. Então, os conhecimentos de nutrologia, eu digo, se o médico que não é nutrólogo, que atua em nutrologia, que conhece nutrologia, perder, entre aspas, 5 a 10 minutos da sua primeira consulta falando dos hábitos alimentares, da condição nutrológica desse paciente e conseguir dar boas orientações, certamente os tratamentos dele serão muito mais sustentados, equilibrados e assertivos. Muito obrigada pela entrevista, pela conversa. Muito obrigada. Com a gente tanto conhecimento. Obrigada, Gislaine. Um prazer sempre estar aqui.